Olá, meus nobres amigos e alunos de todo o Brasil, eu sou o professor Sandro de Abreu. É um privilégio na aula de hoje tratar da matéria de Direito Constitucional com vocês. Vou encerrar o capítulo 7 neste módulo, que trata do quê? Do título 3 da Constituição, que é da administração pública, da organização do Estado, tratando da administração pública, tanto disposições gerais quanto o aspecto do servidor público. Na aula anterior, eu estava quase exaurindo o artigo 37, eu parei no parágrafo 6º. Quero começar a aula de hoje, sem delongas, já no parágrafo 7º do artigo 37, para a gente fluir e encerrar esse dispositivo que está previsto no teu edital do concurso. Abra aí comigo. Artigo 37, parágrafo 7º. Olha a informação que ele me traz. A lei disporá, primeira peguinha, maldoso, na prova do teu concurso. Vai falar que é lei complementar. Não, é lei ordinária. Quando está só lei, é lei ordinária. Então, olha, a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração, direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Então, de novo, a lei disporá sobre os requisitos e restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8º diz o seguinte: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, que é o contrato de gestão. Vou pôr aqui, ó, contrato de gestão. Então, de novo, olha o que ele diz. A autonomia, o quê? Gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato de gestão, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objetivo a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre prazo de duração do contrato de gestão. Beleza? 2. Controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidades dos dirigentes. Também verdadeiro. Olha o terceiro. A remuneração do pessoal. Olha o parágrafo 9º. O parágrafo 9º diz o seguinte: o disposto no inciso 11, que é o teto remuneratório, vou pôr aqui, ó, teto remuneratório. Então, olha, o disposto no inciso 11 aplica-se às empresas públicas e à sociedade de economia mista e também suas subsidiárias. Agora, olha, que receberem recursos da União, Estados, DF e dos municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. Parágrafo 10, faz um asterisco aí, marca um batom, excelente o parágrafo 10 para cair na tua prova, tanto no constitucional quanto no administrativo. Destaca aí o parágrafo 10. É vedada, é proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrente do artigo 40. Paro por aqui. Quero explicar. Volta a tela para mim. Ele está dizendo o seguinte: é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria do artigo 40. Professor, para quem é a aposentadoria do artigo 40? Para os servidores ocupantes de cargos efetivos. Então, olha, a aposentadoria do artigo 40 é para servidor ocupante de cargo efetivo. Vem o artigo 37, parágrafo 10, e diz, olha, é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40. Muito óbvio, relação de causa e consequência. Não é proibido, como regra, acumular cargos públicos remunerados? Uai, se é proibido acumular cargos públicos remunerados na atividade, é óbvio que na inatividade também é proibido. Por isso que é proibido acumular como regra geral, o quê? Proventos de aposentadoria de cargos efetivos na regra do artigo 40. Porque é proibido acumular na atividade. Agora, olha o que eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui tem um clean muito simples, uma questão muito lógica. Se é proibido acumular na atividade, na inatividade também o será.
Mas eu pergunto, sempre vai ser proibido acumular na atividade? Não, eu tenho as exceções, desde que obedecido o teto remuneratório do artigo 37, inciso 11, desde que haja compatibilidade de horário, pode acumular 2 cargos de professor, pode acumular um de professor com técnico científico e 2 da área da saúde. Então, se na atividade é permitido acumular, será permitido acumular também na inatividade. Então, sabe qual é a regra geral? Aquilo que for proibido acumular na atividade, vai ser proibido acumular na inatividade. Estou aqui tratando de aposentadoria nos moldes do artigo 40, que é para servidor público ocupante de cargo efetivo. Mas, excepcionalmente, eu não posso acumular 2 de professor, 1 de professor, um técnico científico e 2 da área da saúde. Se eu posso acumular excepcionalmente na atividade, excepcionalmente eu também vou poder acumular na inatividade. É isso que diz o parágrafo 10. Leia comigo com atenção. Muito simples a informação. Olha o que ele diz. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrente do artigo 40, do artigo 42, que trata dos militares, e do 142, que trata das Forças Armadas. Então, olha, vou ler de novo. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrente do artigo 40 ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então, eu não posso receber a aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ressalvado, exceto os acumuláveis. Exceto os acumuláveis na forma da Constituição. E os acumuláveis, está lá no artigo 37, inciso 16 e 17 da Constituição. Ele diz, os cargos eletivos, a gente vai ver na aula de hoje ainda, os que eu posso acumular, e os cargos em comissão declarado em lei de livre nomeação. Opa, professor, volta a tela para mim. Então, eu posso acumular uma aposentadoria do artigo 40, que é para servidor ocupante de cargo efetivo, com um cargo com salário ou com uma remuneração do cargo em comissão e atividade? Sim, cargo em comissão pode acumular, não há problema para isso, não há óbice. Vamos ler de novo o artigo 40, parágrafo 10, lindo para cair na prova de constitucional, lindo para cair na prova de direito administrativo, elaborado pela banca do Sebrasp. Ela ama essa pergunta, então volta comigo, olha o que ele diz. É proibida a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, que são servidores de cargo efetivo, 42, que são os militares, e os 142, que são os militares das Forças Armadas, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Ressalvado, olha as exceções, onde eu posso acumular uma aposentadoria com uma remuneração. Ressalvado os cargos acumuláveis na forma da Constituição, que está no artigo 37, 16 e 17, os cargos eletivos e os cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e livre o quê? Exoneração. Olha o parágrafo 11. Não serão computadas para efeitos dos limites remuneratórios de que trata o inciso 11 do caput deste artigo. Parcelas de caráter indenizatório não entra no teto remuneratório. Vou gravar isso aqui, ó. Parcelas de caráter indenizatório não entra no teto remuneratório. Grava isso. Vou ler de novo o artigo 37, parágrafo 11 com vocês. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios, de que trata o inciso 11 do caput deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Alunos, parágrafo 12, você vai dar uma lidinha em casa por desencargo de consciência. Parágrafo 3º, você vai ler em casa por desencargo de consciência. Parágrafo 14, é novo, fresquinho, saiu do forno. Assim como o 13 também, porque foi acrescentado pela emenda 19, ou pela emenda 103 de 2019. Olha o que diz o parágrafo 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição, decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15 e último, ele diz o seguinte, também redação alterada pela emenda 103, aí, incluído pela emenda 103 de 2019, que é a última reforma da Previdência.
é vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes, que não seja decorrente dos parágrafos 14 e 16 do artigo 40, ou que não seja previsto em lei que extinga o regime próprio de previdência social. Vou tratar agora, alunos, do artigo 38 da Constituição Federal. Mas, para isso, eu vou abrir uma tela em branco para vocês. Olha só, eu sou servidor público. Servidor público. Me candidatei a um cargo político. Olha só, me candidatei para um mandato eletivo. Que mandato eletivo? Federal, estadual ou distrital. Então, olha, volta para a minha tela. Eu sou um servidor público e me candidatei para um mandato eletivo, ou do legislativo ou do executivo, mas em âmbito federal, estadual ou distrital. A pergunta que eu vos faço é, eu vou poder acumular esse cargo de servidor público com a minha remuneração com o mandato eletivo federal, estadual ou distrital? Não, eu não posso acumular. Aqui eu vou ter que fazer o quê, professor? Vai ter que pedir um afastamento para desempenho de mandato eletivo. Vamos colocar uma setinha, ó. Vai ter que pedir um afastamento para desempenho de mandato eletivo. Claro aí, alunos? Agora eu vou mudar a informação. Eu me candidatei para um mandato eletivo de prefeito. Eu vou poder acumular? De novo, não. Vai ter que pedir um afastamento para desempenho de mandato eletivo. E como é que fica o fator remuneratório? Ou recebe como servidor público, ou recebe como prefeito. Claro aí, alunos? Sim ou não? Vá para a tela comigo, de novo, olha só. Eu sou servidor público, me candidatei a um mandato eletivo de prefeito, como é que fica a situação? Neste caso, eu vou pedir um afastamento para desempenho de mandato eletivo e vou receber ou como servidor público ou do mandato eletivo de prefeito. Claro. Agora eu vou me candidatar a um outro cargo. Vereador. Vai poder acumular, professor? Sim. Vai poder acumular, alunos, se houver compatibilidade de horários. Então, volta para mim aqui a tela. Servidor público, mandato eletivo, federal, estadual, distrital, vai acumular? Não. Vai fazer o que então? Vai pedir um afastamento para desempenho de mandato eletivo. Ficou claro? Agora eu mudo. Eu, servidor público, fui eleito a prefeito. Eu pergunto, senhoras e senhores, vou poder acumular o cargo? Não. De novo, vou ter que pedir um afastamento para desempenho de mandato eletivo. E como é que fica a remuneração? Ou recebe como servidor, ou recebe como prefeito. Você escolhe. Terceira e última regra. Eu, servidor público, fui eleito vereador. Vou poder acumular? Sim. Se houver compatibilidade de horários, vai poder acumular. E se não tiver compatibilidade? Aí aplica a regra do prefeito. Pede o afastamento para desempenho de mandato eletivo e opta pela remuneração. Ficou claro ou não? De novo. Cargo de servidor público não se acumula com mandato eletivo federal, estadual, distrital. E se não acumula, o indivíduo, quando vai ser eleito, quando vai tomar posse, ele vai pedir um afastamento para desempenho de mandato eletivo. Prefeito, vai poder acumular? Também não. No dia da posse, vai ter que pedir um afastamento para desempenho de mandato eletivo. Só que o prefeito pode escolher, ou recebe como servidor, ou recebe como prefeito. Servidor público eleito vereador, vai poder acumular? Sim, se houver compatibilidade de horários. Ele vai poder acumular tanto o cargo efetivo, quanto o mandato eletivo. E vai poder acumular suas remunerações. Porém, se não houver compatibilidade de horários, aplica a regra do prefeito. Pede um afastamento para desempenho de mandato eletivo e também vai optar pela remuneração. Vamos checar isso? Abra aí comigo no artigo 38. Olha a informação que ele me traz. Vou até destacar aqui para vocês o artigo 38.
Vejamos a informação simples que ele traz no artigo 38. Diz o seguinte, alunos: ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo, federal, estadual, distrital, o que acontece com o servidor? Ficará o quê? Afastado de seu cargo, emprego ou função. O nome disso é afastamento para desempenho de mandato eletivo. Claro aí, alunos? Inciso segundo. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo. De novo, afastamento para desempenho de mandato eletivo. Aí ele diz, emprego ou função. Agora olha a parte final. Sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Isso só para o cargo de prefeito. Olha o terceiro. Diz o seguinte, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função. Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo compatibilidade, aplica-se a norma do inciso anterior. Que norma é essa? Será aplicada a norma do prefeito. Prefeito. Tranquilos? Olha o inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para desempenho de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto promoção por merecimento. De novo, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Quinto e último, na hipótese de ser na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. A alteração dada pela emenda 103 de 2019. Claro aí, alunos? Vamos para a seção 2 dos servidores públicos, a gente já viu o artigo 41. Eu quero ver aqui com vocês rapidamente, senhoras e senhores, o artigo 39. Ele diz, olha, a União, os Estados, DF e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Claro aí? Olha o que diz o parágrafo 1º. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos para investidura e as peculiaridades dos cargos. Parágrafo 2º, diz o seguinte, a União, os Estados, o DF, manterão escolas de governo para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. O parágrafo 4º é interessante, vou fazer um asterisco nele, ó. Pulo o terceiro, vamos para o 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, observado em qualquer caso disposto no artigo 37, 10 e 11, que trata do teto remuneratório. Claro aí, alunos? Vou mais. Vá comigo agora, rapidamente, senhoras e senhores, para o parágrafo 9º do artigo 39. É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão
à remuneração do cargo efetivo, incluído pela Emenda Constitucional 103 de 2019. E, por último, para eu encerrar, o artigo 40, alunos. Gente, o artigo 40, ele foi todo alterado pela Emenda Constitucional 103 de 2019. Bom, muito, vou colocar aqui, ó, muito bom para cair em prova. Tá fresquinho, acabou de sair do forno. Então vamos lá, rapidamente, para a gente fechar esse dispositivo aqui que trata da administração pública. Olha o que diz o artigo 40 caput. Diz o seguinte: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, dos servidores ativos, de aposentados e também de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Aqui eu vou fazer um destaque para vocês com marca-texto da seguinte monta. O artigo 40, ele trata de servidores, aposentadoria de servidores, titulares de cargos efetivos, só para eles, alunos. Não estou tratando de carga em comissão, não estou tratando dos temporários, não estou tratando dos empregados públicos. Aqui o artigo 40 trata da aposentadoria de servidores titulares de cargos efetivos. Isso tem nome. Vou colocar no quadro para vocês. Isso é chamado de regime próprio de previdência social, que doravante a gente vai chamar de RPPS. Então, o que é o RPPS? Regime próprio de previdência o quê? Social, que está no artigo 40 e só vale para titulares de cargos efetivos. Volta a tela para mim. Então, olha, o artigo 40 trata de um regime, não é do regime geral de previdência social, não é do RGPS, ele trata do RPPS, que é o regime próprio de previdência social e que só será atribuída ao servidor ocupante de cargo efetivo. Vá comigo para o parágrafo 1º. Olha o que ele diz. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado. Inciso 1º. Por incapacidade permanente. Então, a primeira aposentadoria é por incapacidade permanente para o trabalho. No cargo em que estiver investido, quando insuscetível de quê? Quando insuscetível de readaptação. Hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejam a concessão da aposentadoria na forma de lei do respectivo ente federativo. Vou para o inciso 2. Compulsoriamente. Com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Aos 70 anos de idade ou aos 75 anos de idade na forma de lei complementar. Tranquilo? Depois em casa vai dar uma lida na lei complementar 152 do ano de 2015, que prevê a regulamentação aí dos 75 anos de idade. Claro aí, alunos? Inciso 3º, olha o que ele diz. Também alterado pela emenda 103 de 2019. No âmbito da União, aos 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem. No âmbito dos estados, deve dos municípios, a idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas constituições e leis orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Parágrafo 2º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere ao parágrafo 2º do artigo 201, ou superiores aos limites máximos estabelecidos pelo regime geral de previdência social, que está observado no parágrafo 14 e 16. Continua comigo. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de benefícios do regime próprio de previdência social. Claro aí, alunos? E para eu encerrar a aula de hoje, olha o que eu quero ler com vocês. O parágrafo
quinto e o sexto, para eu finalizar a aula de hoje com vocês. Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em quantos anos? 5 anos. Em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º, desde que comprovem, olha a condição, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério, na educação infantil, no ensino fundamental e no médio. Não entra aqui o nível superior. Parágrafo 6º e último, já havia comentado com vocês quando eu falei do 37, parágrafo 10. Então, vou colocar aqui, depois você vai dar uma lida, vai fazer uma compatibilidade com o artigo 37, parágrafo 10, que eu já li na aula de hoje com vocês. Ele diz: ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis, na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime próprio de Previdência Social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no regime geral de Previdência Social. Volta para a minha tela. Alunos, eu sei que foi muito corrido a aula de hoje, porque a gente viu do artigo 37 ao 41 da Constituição Federal, e a dica que eu vos dou é que você leia isso com atenção, faça muitas questões em casa, porque isso pode cair tanto na prova de Direito Constitucional quanto na prova de Direito Administrativo. Fica aqui um grande abraço do teu professor Sandro de Abreu, meu muito obrigado e até breve.